café. A dúvida que eu tenho é a seguinte: ontem a gente viu aquela votação sobre o regime de urgência, o projeto do governo. A senhora e o seu partido estão muito mobilizados contra qualquer alta de imposto. E eu sei que haja um interesse, eu sei que há um interesse de muitos parlamentares do seu partido, imagino que a senhora compartilhe, de que o mérito dessa questão seja analisado essa semana. Nesse café da manhã, o presidente acenou para essa possibilidade? Como é que foi essa conversa? Então, desde ontem nós estamos pressionando o presidente para votar ainda ontem, a gente queria ter votado o mérito. Como o presidente deu a palavra para os líderes que seria só a urgência nessa semana, amanhã de manhã vai ter reunião de líderes, onde ele provavelmente vai posicionar quanto ao mérito. Nós estamos insistindo que seja votado o mérito, porque a votação foi 346, ou seja, mostrando a vontade, sendo que tem muitos parlamentares que a gente ligou que viu que não votou, e eles queriam ter votado justamente para derrubar a questão do IOF. Então eu acredito que vai ser o encaminhamento, o presidente quer ouvir o governo, mas o governo a gente sabe, o Haddad esteve na Câmara, ele não tem no vocabulário dele corte de despesa, só tem receita. Então isso é a receita do fracasso para o Brasil. A gente precisa que o governo comece a ter responsabilidade fiscal, ouvindo a outra ministra deles de planejamento, que é a Tebet, que já sinalizou que o próximo presidente não vai conseguir governar, porque só se aumenta os gastos, despesas obrigatórias, e não se fala em conter despesa, em conter gastança. Então a gente está insistindo e acredito que o presidente Hugo Mota, nessa visão de responsabilidade fiscal, está movimentando aí uma comissão especial para uma reforma administrativa que deveria ter sido iniciativa do governo e não está sendo. E com certeza vai vir com reforma administrativa, com corte de gastos, e o IOF, eu tenho certeza que vai ser uma das medidas que o presidente Hugo vai votar o mérito, independente da questão de estar com acordo com o governo ou não. Eu acredito que essa semana, até porque foi uma covardia do governo falar em cortar emendas parlamentares como contenção de gasto. Nunca na história do Brasil precisou cortar a emenda para poder ajustar as contas fiscais. Mas o problema é que esse governo se perdeu e essa vai ser uma das medidas necessárias, vai ser corte de gastos. Deputada, a senhora menciona, e muitos parlamentares da oposição mencionam, quando a gente conversa, que o governo se perdeu na questão fiscal. Mas a senhora pretende, o PL vai apresentar, durante esse momento desse debate que está se colocando agora, alguma proposta de corte estruturante que parta da oposição? A senhora pretende apresentar ou ver que colegas seus devem apresentar? Olha, o próprio PDL do IOF é justamente para acabar com o IOF. O problema é que, assim, o governo tem a prerrogativa de estar aumentando o imposto. E a gente está reagindo da forma que tem que ser, que é a forma legislativa e fiscal. Outra medida que a gente vai justamente querer investigar é a CPMI do INSS, que parece que vai ser lida hoje. Temos uma expectativa aí que seja designado um relator que realmente queira fiscalizar, porque a CPMI, no caso mista, né, entre Câmara e Senado, ela é um instrumento da minoria da oposição de fiscalização. Então a gente precisa que ela seja realmente direcionada, não para ser aí um fantoche na mão do governo, para ser uma CPI fake. A gente quer realmente que quem roubou pague a conta, para que não seja cobrado duas vezes do cidadão de bem que já pagou as aposentadorias, tenha que desembolsar de novo para pagar esse rombo que está sendo revelado em sua maior parte nesse governo. Doa quem doer, a gente quer investigar, chegar à verdade e que os culpados sejam punidos. Agora, líder, assuntos que estão ficando soltos, na verdade, como agora a IOF, tinha também a discussão sobre INSS, assuntos que a oposição levou. Podemos falar sobre a pauta que foi debatida hoje? Tá, a pauta que foi debatida hoje é o método do IOF, que acreditamos que vai ser votado com certeza pelo número da votação. Foi falado da questão da anistia, nós queremos que seja andado por esquema, independente se vai abrir comissão especial ou não, a anistia tem que ser votada, e o sócio está capitaneando um texto, e não adianta também a gente aprovar a anistia ideal e ela não ter efeito prático, porque o Supremo vai declarar a lei inconstitucional. Infelizmente, o Hugo Mota sinalizou que esse seria o caminho, caso a gente aprove o texto ideal para nós. Então a gente está aberto para discutir um texto que vá beneficiar as pessoas que estão sofrendo. São mais de 2.000 pessoas, tem mais de 1.000 pessoas aí com tornozeleira eletrônica, muitos se exilaram em outros países, ou seja, pessoas que não fizeram nada. Então a gente quer dar uma solução. E o presidente Hugo, nós estamos com disposição para discutir um texto, então, que seja realmente aprovado e tenha efeito prático. Isso a gente está, só que a gente não viu esse texto, mas a gente também não pode estar fechado às alternativas, porque a gente quer solucionar. Então a gente debateu essa questão da anistia para caminhar com esse texto, para a gente analisar esse texto. IOF, anistia, e também falamos que hoje nós temos 38 parlamentares que estão sendo investigados ou com processos por palavra, sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ por exercício do mandato. Falamos isso para o presidente Hugo Mota, ele falou que está comprometido com a defesa das prerrogativas, e a sugestão de encaminhamento que eu dei
foi que ele oficie, então, ao STJ, ao STF, para que primeiro fale quais são esses processos, que inquéritos são esses, porque a maioria é sigiloso. Então, a gente tem uma perseguição por exercício do mandato, para, quem sabe, deixar inelegíveis esses deputados e senadores no próximo ano, que é um absurdo. E o presidente Hugo Motta se comprometeu, então, em fazer esse documento. Hoje vai ter uma reunião às 2 da tarde com a Procuradoria da Câmara, para justamente a gente dar esse caminhamento, porque isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil, essa perseguição a deputados e senadores de direito. Então, esse foi um dos encaminhamentos também que foi dado na reunião. IOF, anistia, perseguição a parlamentares. Eu acredito que é isso. Foi falado, ele falou que vai pautar na Câmara, no plenário da Câmara também. O governo federal falou que a possível derrubada do decreto poderia causar um rombo aí, um desequilíbrio nas contas públicas. Como vocês avaliam essa declaração do governo? Olha, o governo, no primeiro cadastro tirou férias no momento que o Brasil está pegando fogo. A alta de juros, a inflação é culpa do governo. Se você falar com agentes do mercado, eles vão dizer que a irresponsabilidade fiscal do governo, a gastança desenfreada, essa falta, esse pacote arcabouço fiscal desse governo, com esse arcabouço não se governa. O próximo presidente vai pegar o Brasil em frangalhos. Então isso tudo, esse resultado econômico péssimo, é resultado dessa gestão péssima do governo. Estatalizando prejuízo, juros nas alturas, inflação nas alturas, e o governo não quer fazer o dever de casa, o governo não quer cortar despesa. E aí fica mandando a cada 30 dias um novo tributo ou uma nova majoração de tributos. Só que o brasileiro já não aguenta mais. Nós temos a maior carga tributária do mundo, a gente vai ter com essa nova reforma tributária o maior IVA do mundo, e o governo continua não querendo fazer o dever de casa. Só quer receita e mais receita. O Brasil não vai aguentar isso. E o resultado vai vir provavelmente o ano que vem nas urnas. Só que a gente não quer, até lá, ter que pagar essa conta dessa irresponsabilidade. Então tá na hora do governo fazer uma autoanálise, parar de gastar tanto e cortar na própria carne. E se o governo mexer nas emendas parlamentares, como ele vem ameaçando nas últimas declarações, eu acredito que vai ter uma reação forte do Congresso Nacional. Porque eu, sinceramente, sou uma deputada aqui de opinião. Então, as emendas, para mim, não são essenciais para o exercício do meu mandato. Inclusive, se quiserem extinguir emenda, sou favorável. Mas o fato é que existe essa norma, é algo impositivo no orçamento. E nunca se falou em cortar a emenda para poder fazer ajuste fiscal. Então, o que esse governo está fazendo é um absurdo, considerando as regras do jogo. Ele já sabia que ia ter emenda para pagar. Por que não cortou em outro lado? Por que não parou de gastar com coisas supérfluas ou com gastos desenfreados? Então, eles têm que fazer o dever de casa, tem que parar de dar esses pronunciamentos aí, que a gente está assustado com o que o governo está fazendo, com essa miopia que tem hoje no governo federal. Está na hora de fazer o dever de casa e a gente vai colaborar com isso, derrubando esse IOF e parando de gerar novos impostos. Arrecadação recorde. Gente, esse governo está batendo uma arrecadação recorde desde 1995. Nunca se arrecadou tanto imposto no Brasil. Será que a gente precisa de mais imposto? Ou precisa só ter ponderação e gestão eficiente da máquina pública? É isso que precisa. Deputada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou após a reunião na LO no domingo à noite que a reforma administrativa iria começar a ser tramitada a partir do dia 1º de julho. Você confirma essa informação? Vai ser tramitada mesmo ou pode ser postergado? Olha, eu acredito que está havendo uma conversa muito produtiva entre o Alcolumbre e o Hugo Motta, no sentido de colaborar com o Brasil, fazendo esse dever de casa que o governo não quer fazer. Então, o deputado Pedro Paulo, se não me engano, vai ser o relator da matéria. Ele esteve lá na frente parlamentar semana passada no almoço conosco na Casa da Liberdade, falando que está aberto justamente a fazer essa gestão eficiente, algo que deveria ter partido do governo, mas que vai partir da Câmara e do Senado, porque é um compromisso com o Brasil que a gente tem. E já que eles não querem fazer, provavelmente vai partir da Câmara essa comissão específica, esse grupo de trabalho, o grupo de trabalho, que vai fazer uma proposta para o país. Então eu vejo com muito bons olhos isso e lamento que não venha do governo e que o governo seja míope e trate as contas públicas com tanto desleixo, com tanto descaso e com tanta despreocupação, querendo pagar justamente essa conta aí, passar sempre a conta para aquele que mais sofre, que é a classe média, os que produzem riqueza no país, que já não aguentam mais pagar tanto isso. Tá Podemos aprovar que o mérito vai ser votado ainda hoje, deputado, o mérito do projeto? Não, até amanhã. Na verdade vai ter reunião dos líderes amanhã. Então o presidente Hugo vai submeter a reunião do líder, respeito aos líderes, em previsibilidade, ele vai submeter a questão do mérito amanhã na reunião de líderes. Abre Globo. Okay? Obrigada, deputado.